Sabe aquela ideia de que a Constituição é um livro chato, complicado, só para advogados? Pois é, hoje a gente vai olhar para ela de um jeito bem diferente. Vamos tratar a Constituição como se fosse um guia do usuário, sabe? Um manual prático para entender os nossos direitos e liberdades mais essenciais. Bora mergulhar nisso. Liberdade, igualdade, fraternidade. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Vem lá da Revolução Francesa. Mas olha, isso é muito mais do que um slogan de livro de história. Essas três palavras são basicamente o DNA, a semente de tudo que a gente entende hoje como direitos fundamentais. É a partir daqui que a nossa conversa começa de verdade. Só que, claro, esses ideais não apareceram do nada todos de uma vez só. O pessoal do direito gosta de dizer que eles foram surgindo em ondas, sabe? Ou em dimensões. Uma foi vindo depois da outra, cada uma construindo em cima da anterior, como se fossem camadas de proteção que foram sendo adicionadas com o tempo. Então vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa lá em 1789, com a primeira onda, a liberdade. O objetivo aqui era bem claro, colocar um freio no poder absoluto dos reis. Depois, o tempo passa, vem a Primeira Guerra Mundial, e lá para 1917 surge a segunda onda, a igualdade. A ideia muda. Agora não bastava o Estado não atrapalhar, ele precisava agir para proteger os mais frágeis. E aí, já nos anos 70, o mundo conectado fez a gente pensar na terceira onda, a fraternidade. Foi quando a gente percebeu que alguns direitos, na verdade, são de todo mundo junto. Para a gente organizar as ideias, é só pensar assim, ó. Liberdade é sobre direitos que temos contra o Estado. É o Estado não se metendo na nossa vida. Igualdade é sobre direitos que a gente conquista através do Estado. É o Estado agindo para garantir o bem-estar. E a fraternidade? São direitos de todo mundo, da coletividade inteira. Beleza, vamos começar pela primeira dimensão então, a liberdade. A melhor imagem para ela é a de um escudo mesmo. Um escudo que cria um campo de força em volta de cada um de nós, um espaço pessoal onde o Estado só pode entrar se tiver um motivo muito, mas muito bom. É o que garante a nossa autonomia. E falando em limites, isso nos joga direto num caso super famoso que foi parar no nosso Supremo Tribunal Federal. A briga envolvia a biografia não autorizada do cantor Roberto Carlos. De um lado, a liberdade de expressão de quem escreveu o livro. Do outro, o direito à privacidade dele. E aí, como é que se resolve uma batida de frente como essa? Olha, a decisão do Supremo foi um marco. Eles disseram o seguinte: a liberdade de expressão vem primeiro, ou seja, pode publicar a biografia sim. Só que essa liberdade não é um cheque em branco. Ela vem com responsabilidade. Se o que for publicado acabar manchando a honra ou a imagem da pessoa, o autor vai ter que indenizar. É aquela lógica do pode falar, mas se prepare para arcar com o que você falou. E já que a gente está falando de escudos, de proteções, talvez não exista um mais forte na nossa Constituição do que a proteção da nossa casa. O texto é claríssimo, a casa é asilo inviolável. É uma proteção super poderosa, mas, como quase tudo no direito, tem exceções. E são exceções bem importantes. Então, como é que funciona na prática? A regra de ouro é: ninguém pode entrar na casa de alguém sem consentimento. Ponto. Agora as exceções. Elas são para casos de emergência. Por exemplo, se está rolando um crime ali dentro, na hora, o chamado flagrante delito, ou um desastre, tipo incêndio, ou para prestar socorro. Nessas situações, pode entrar a qualquer hora, dia ou noite. E com ordem de um juiz? Aí pode. Mas atenção a detalhe, ordem judicial só vale durante o dia. Ok, fechamos a primeira dimensão. Agora a gente muda a chave e vai para a segunda. Aqui a lógica se inverte. Não adianta só o Estado ficar na dele, sem atrapalhar. Pelo contrário, para garantir direitos, ele precisa arregaçar as mangas e agir. Agir para corrigir as injustiças, para nivelar o jogo. É aí que entra a ideia de igualdade. Tem uma frase super famosa no direito que diz tudo sobre isso. A ideia de que a verdadeira igualdade não é tratar todo mundo do mesmo jeito. É tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida da desigualdade deles. Porque, se a gente pensar bem, tratar todo mundo da mesma forma, sem levar em conta as diferenças, pode acabar criando mais injustiça ainda. Basicamente, existem dois tipos de igualdade. A primeira é a formal. A lei é a mesma para todo mundo e pronto. Mas a nossa Constituição vai além. Ela aposta na igualdade material. O que é isso? É reconhecer que, na vida real, as pessoas não saem do mesmo ponto de partida. Por isso, a lei precisa criar ferramentas, como as ações afirmativas, para dar aquele empurrãozinho para quem começa a corrida lá de trás. E isso não é só papo de livro, não. A gente vê essa igualdade material acontecendo o tempo todo. Pensa nas cotas raciais em universidades e concursos públicos. É isso. Nas idades diferentes para aposentadoria de homens e mulheres, que reconhecem jornadas de trabalho diferentes. É isso também.
Ou nas proteções para trabalhadoras gestantes, no acesso garantido à educação para alunos com deficiência, são todos exemplos concretos. Bom, passamos pela liberdade e pela igualdade. Agora vamos para a terceira e mais nova dimensão, a fraternidade. Aqui o foco muda de novo. A gente para de olhar só para o indivíduo e começa a pensar no coletivo. São direitos que não dá para dizer que são meus ou seus, são nossos, de toda a comunidade. Quer um exemplo claro? O direito ao meio ambiente limpo. Não adianta nada o ar ser puro só na minha janela, né? Tem que ser para todo mundo. Outro exemplo, os direitos do consumidor. Eles não protegem só uma pessoa, protegem todo mundo que compra alguma coisa. São direitos que só fazem sentido quando a gente pensa em sociedade, na nossa vida conectada. Ok, até agora a gente organizou tudo bonitinho em caixas, né? Dimensão 1, 2, 3. Mas a vida real não é organizada assim. Na prática, esses direitos vivem batendo de frente um com o outro. A liberdade de um pode ameaçar a segurança de todos. A privacidade de alguém pode atrapalhar uma investigação. É aí que a coisa fica complicada, e o direito precisa agir como um equilibrista. E aqui vem talvez a informação mais importante de todas. Quantos direitos fundamentais são absolutos, intocáveis, que nunca podem ser limitados? A resposta é 0. Isso mesmo, 0. No Brasil, não existe direito absoluto. Todos eles, sem exceção, podem ser pesados na balança e, dependendo do caso, podem ceder espaço para outro direito. Vamos pegar um exemplo clássico para entender isso. O direito à propriedade. Imagina que o Estado precisa do seu terreno para construir uma estrada. Ele pode pegar? Pode. É a desapropriação. Mas ele tem que pagar antes, um preço justo e em dinheiro. Agora, a outra situação. O terreno está lá abandonado, sem cumprir nenhuma função social. O Estado pode desapropriar também, mas aí o pagamento já é diferente, com títulos da dívida pública. E o terceiro cenário, o mais radical. Se nesse mesmo terreno for encontrada uma plantação de drogas ou trabalho escravo, aí a história é outra. O Estado confisca a propriedade. É a expropriação. E a indenização? 0. Viu só? O mesmo direito, com 3 tratamentos completamente diferentes. E tem outra colisão que acontece direto. De um lado, a polícia precisando investigar um crime. Do outro, o direito de todo mundo a um processo justo, sem abusos. E aí surge a pergunta: e se a polícia consegue uma prova espetacular, a prova que resolve o caso, mas consegue essa prova de um jeito ilegal, tipo uma escuta telefônica sem autorização de um juiz? O que acontece? Para resolver esse pepino, o direito brasileiro usa uma teoria com um nome que a gente nunca mais esquece: a teoria dos frutos da árvore envenenada. A lógica é bem simples. Se a árvore, que é a prova inicial, foi contaminada por uma ilegalidade, ela está envenenada. E, consequentemente, todos os frutos que nascerem dessa árvore, ou seja, todas as outras provas que surgiram a partir da primeira, também estão envenenados. E prova envenenada não pode ser usada no processo. Isso é uma proteção gigante contra abusos, para garantir que o Estado não cometa um crime para investigar outro. Ufa! A gente viajou lá de 1789, passou pelas grandes ideias e chegou até esses choques de direitos super complexos do dia a dia. Mas claro, a história não acaba aqui, muito pelo contrário. A sociedade muda e os direitos precisam mudar junto com ela. E a prova viva disso é super recente. Em 2022, a proteção dos nossos dados pessoais entrou oficialmente na Constituição como um direito fundamental. Pensa bem, isso era algo que ninguém imaginava há algumas décadas. É uma resposta direta ao mundo digital em que a gente vive e mostra como a Constituição não é uma peça de museu, ela está viva e se adaptando. E o que será que vem pela frente? Já tem muito jurista importante discutindo o que seria uma quarta dimensão de direitos. E os temas são fascinantes. Bioética, manipulação genética, o futuro da democracia nesse mundo globalizado e até mesmo o direito à paz. São as novas fronteiras do direito que a gente está só começando a desenhar. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica no ar. Agora, com a inteligência artificial e o Big Data redesenhando o nosso mundo numa velocidade alucinante, qual será a próxima grande dimensão dos nossos direitos? Que novas proteções a gente vai precisar inventar para garantir nossa liberdade, nossa igualdade e nossa fraternidade no futuro? A discussão, com certeza, está só começando.